Boa tarde, Brasil, tudo bem? Eu sou a Isabela e hoje o pessoal do Dragão Robô me convidou para falar sobre minhas leituras de 2022. Bom, a primeira coisa que eu quero falar é que esse ano eu não li tanto quanto eu esperava. Geralmente eu coloco ali uma meta de leituras no ano, então na data de publicação deste vídeo eu li 11 livros e eu espero conseguir ler mais um até acabar o ano. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Para começar o ano de 2022 com aquele astral, com boas energias, com uma leitura super de boa, eu decidi finalizar Akira. São 6 volumes publicados pela JBC, uma das principais referências da cultura cyberpunk, principalmente em 1980. Ambientada em um cenário pós-apocalíptico da New Tóquio, 30 anos depois da Terceira Guerra Mundial, a história é centrada nos personagens Kaneda e Tetsuo, membros de uma gangue de motoqueiros que se deparam com o poder sobrenatural de Akira. E apesar de ser diferente em muitos aspectos, eu indico também um anime que você encontra aí em plataformas de streaming. Apesar de ser diferente em muitos aspectos, eu vou deixar a indicação do anime do Akira. E eu tenho mais uma dica aí. Depois pesquise a forma que todo o anime foi feito e veja a repercussão que foi na época. Bom, eu não sou muito de ler mangás, porém a Akira despertou uma vontade de conhecer mais obras que tem esse mesmo estilo cyberpunk, distopia, cenário apocalíptico. Então se você tem aí uma dica, pode deixar aqui nos comentários. Em seguida, eu devorei 3 livros. Eu já falei deles aqui no primeiro vídeo e eu vou retornar a falar deles 300 vezes se for possível. Eu tô falando das Crônicas de Arthur por Bernard Cornwell. Bernard Cornwell é apaixonado pela história da Inglaterra, então ele mistura muita fantasia com a realidade. E em seus livros tem as notas históricas e você pode ir atrás para saber mais. Bernard Cornwell, saiba, eu te amo. E eu quero ler todos os livros desse homem. A primeira coisa a se falar é que os livros são escritos em primeira pessoa. E aqui a gente vai acompanhar um personagem, que é o Dorfell. Dorfell ali, ele vai narrar todos os acontecimentos sobre a briga ali do paganismo com o cristianismo em 500 depois de Cristo. Então, isso faz muito tempo. Dorfell é criado por Merlin após ter uma tentativa de execução. E a partir disso, o Merlin pega algumas crianças que ele acha especial para criar. Nesse primeiro livro, a gente vai conhecer mais sobre essa figura mitológica que é o Arthur. Vai conhecer também a personalidade dele e também vai ver aí o crescimento do Dorfell para ser um dos maiores amigos de Arthur. E o segundo livro, que é o Inimigo de Deus, a gente continua acompanhando os acontecimentos finais do primeiro livro. E aqui, Dorfell e Merlin sabem que eles vão ser atacados por saxões. A gente vê uma Bretanha dividida entre cristãos e pagãos. Então Merlin e Dorfell sabem que eles precisam encontrar ali um objeto mágico, que é um caldeirão mágico, que é capaz de salvar toda a Bretanha. E a gente vai acompanhar uma boa parte da história, eles procurando, indo atrás desse caldeirão. O terceiro livro leva o nome da espada mais famosa, que é a Excalibur. Dorfell precisa continuar ainda do lado de Arthur, principalmente depois que ele teve seu coração partido. Com certeza, essa trilogia se tornou um dos meus livros favoritos e eu pretendo sim reler o mais rápido possível. Se eu não tivesse tanto livro acumulado, com certeza eu relia esse livro no ano que vem. Preciso aí desencalhar muito o livro da estante. Depois de ter lido 3 livros do Bernard Cornwell, dei uma pausa e falei, vou ler Carandiru do Dr. Drauzio Varela. Eu comecei o livro, simplesmente incrível. E já deixo aqui a dica pro filme também, Carandiru. Mas eu não tava ali no momento bom, tava no começo do ano, tive muitas crises de ansiedade, não fiquei bem. Carandiru é um livro bem pesado, a história é bem pesada, então com certeza não era um momento para eu ler, mas saibam que ano que vem eu pretendo sim ler Carandiru do Dr. Drauzio Varela, quem sabe também os outros livros do mesmo autor. Então, eu pensei, já que eu tô nessa onda aí de Bernard Cornwell, eu vou continuar lendo o mestre. E eu comecei as Crônicas Saxônicas do Bernard Cornwell. A história foca no reino anglo-saxões de Wessex, a Inglaterra no século IX, onde o reinado de Alfredo o Grande enfrenta firmemente os dinamarqueses e que está determinado a consolidar a Inglaterra como um país. A ideia da série tomou forma em sua mente. A história foca no reino anglo-saxão de Wessex, Inglaterra, no século IX, onde o reinado de Alfredo o Grande enfrenta
firmemente os dinamarqueses e está determinada a consolidar a Inglaterra como um país. A história foca no reino anglo-saxão de Wessex, que é a Inglaterra, no século IX, onde a gente acompanha o reinado de Alfredo o Grande, que enfrenta muito bem os dinamarqueses, e ele está determinado a consolidar a Inglaterra como um país. Como eu já falei, Bernard Cornwell mistura muito fantasia com a realidade, então aqui a gente vai ter, no final de cada livro, notas históricas, porque, Bernard Cornwell quis escrever um livro assim. Bernard Cornwell encontrou seu pai biológico no Canadá e ele começou a traçar toda a sua árvore genealógica e ele descobriu que ele é um parente distante de Uhtred, que eu não vou tentar dizer o nome do local onde ele vive, porque eu só estaria passando vergonha na internet. Então vai estar escrito bem aqui. Então ele aproveitou o Uhtred, esse personagem que realmente existiu, para inserir nessa época aqui. Então vale reforçar que o Uhtred é de outra época, de outro momento, mas ele inseriu o nome aí dos seus parentes, não é mesmo? Então a gente vai ver todo o reinado do rei Alfredo pela perspectiva de Uhtred. Se você não sabe, as Crônicas Saxônicas possuem 13 livros. O último foi lançado em 2020. O autor passou anos e anos escrevendo ali, compartilhando a sua vida com Uhtred, não tem nem o que falar. Então são 3 livros, se preparem os bolsos, caso você queira ler esse bonitinho. Bom, se você quer ter uma noção do que fala os livros, tem uma série da Netflix que leva o nome do primeiro livro, The Last Kingdom. Eu não sei quantas temporadas tem, eu não sei muito da história, porque eu quero terminar de ler para ver a série. Eu espero que não decepcione. Na data de publicação desse livro, eu estou no livro 6, Morte dos Reis. Eu tenho até o volume 7, então eu estou enrolando um pouco para conseguir comprar os próximos volumes, para não ficar naquela ansiedade depois de terminar o 7º livro. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi mais uma pincelada sobre os livros que eu li em 2022. Se você gostou, não deixe de curtir, compartilhar, comentar e me falar também qual livro você se interessou em ler. Eu vou ficar muito feliz de saber. Um beijo, até a próxima e tchau! E vamos à curiosidade do dia. Você sabe qual é a maior árvore do mundo? A maior árvore do mundo é uma sequoia gigante, está em uma floresta do norte da Califórnia, nos Estados Unidos. A árvore apresenta incríveis 115,55 metros de altura, o equivalente a aproximadamente um prédio de 40 andares.